Oi, ouvinte do LO. Como é que tá aí do outro lado? Eu sou a Sabrina e hoje eu tô aqui para conversar com a Evani Ávila sobre o livro O Canto dos Canários Belgas. Bom, a autora, Evani, diz o seguinte na apresentação do livro dela. Na coletânea de contos, o leitor vai encontrar muitos passeios pelos labirintos de almas perdidas, em sufocantes cotidianos, suspenses eletrizantes, um terror bem sutil, sabedoria popular, uma pitada de realismo maravilhoso e muito humor. Os 17 contos abordam temas universais em narrativas sufocantes e desesperadoras, que transitam por um sarcasmo velado que permeia tanto a literatura quanto a vida. Bom, se é a tua primeira vez aqui no Literatura Oral, eu peço que tu te inscreva no canal, deixa um like pra gente, compartilhe esse episódio com quem tu acha que pode gostar e vamos saber mais sobre o Canto dos Canários Belgas conversando com a Evani. Bora falar com a autora, então? A Evani é de Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul, e estudou letras na Universidade de Passo Fundo, também aqui do Rio Grande do Sul. Oi, Evani! Oi, Obrigada por tudo bem? participar aqui no Literatura Oral Entrevista, no LO Entrevista. Seja bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite, Sabrina. Adorei, né? Muito obrigada. Botei a minha camiseta, né, do Leia Mais Mulheres. Ótimo, vou ter perguntado, Leia Mais Mulheres. Vai ter o primeiro livro, O Canto dos Canários Belgas. Eu adorei esse título. Já me conta se é teu primeiro livro e da onde essa ideia, de quem são os canários belgas? Olha, sempre, desde o início, sempre foi esse nome, sabe? É o nome de um dos contos, é o É nome o do nome de um 10º dos conto. contos, do 10º conto, isso mesmo, né? E eu achei ele, assim, poético, Eu sabe? também. Eu achei ele muito poético, assim, o canto dos canários belgas, né? Toda aquela ambientação daquele casal, daquele senhorzinho, né, naquele apartamento, acorda e se depara com tudo revirado, sangue pelo chão, e que ele era criador de canários, né, que ele se apaixonou pela mulher, pela Candinha, né, quando ele foi numa feira, e daí esse conto é um dos que eu gosto muito, sabe? Pelo modo, apesar dele ter diálogos, e eu não gosto de escrever diálogos. É Não sei, mesmo? não, para mim é muito complicado, eu acho difícil, sabe? Às vezes eu leio lá uma frase, um diálogo, eu acho assim, ai, tá tão, não sei, parece que tá faltando alguma coisa, sabe? Não sei se tu percebeu, nos outros contos quase não tenho diálogo, né? Eu não uso travessão, não sei se tu percebeu isso. Eu já vírgula e já o personagem já segue na mesma frase, até no diálogo que tá tendo com outro narrador ali, né? Eu gosto de escrever assim. Mas esse conto, ele me é muito caro, sabe? Assim, porque eu acho ele... O final dele, apesar de ser um final ali, né, um tanto chocante, antes do parágrafo final, eu escrevi umas frases ali de quando ele está imerso naquela... não sei se ele estava imerso, não sei se numa loucura, como é que vão dizer, num surto psicótico, né? O seu Abílio, mas aquela frase que eu digo assim no final, não foi um abraço qualquer, foi um abraço do primeiro encontro, do primeiro beijo, né? Eu faço toda aquela descrição e ele descreve aquela mulher assim, ele é apaixonado pela Candinha, apesar dela ser muito exigente a vida inteira, né? E daí toda aquela ambientação ali daquele apartamento revirado, a vida e dele de Candinha maculada, né? Como ele diz no início do conto. E tantos outros também, que são meus preferidos, assim, né, no Eu ia livro. te perguntar se tu tem um preferido, mas eu imagino que o conto que dá título ao livro é um dos teus preferidos. Uhum. E essa arte da capa ficou muito bonita também, porque ele é É, solitário, né? Ali já, sim, aquela sem querer dar um solidão. spoiler do conto, Ah, mas é. Tanto que ele fica insistindo com o policial, né, o oficial, como ele chama, querendo conversar, querendo interagir com alguém, né? E ali ele relata toda a vida dele ao longo de 50 anos, né? Com a Candinha, 45, 50 anos. E esse é meu, como tu perguntou, né? Esse é meu primeiro livro.
comecei escrevendo ele na pandemia, mas muita coisa eu já tinha desde 2011. E desde 2011 eu não tinha mais sentado para escrever. Mas já tinha alguns personagens lá nesse, sabe, nesse contos. Eu queria escrever crônicas, sabe? Eu queria escrever crônicas, mas não deu, não é a minha. Nasceram contos. Nasceram contos, e eu não lia muito contos, assim, eu não lia, eu lia mais romance, sabe? E lendo, eu imaginei que tu fosse uma leitora ávida de contos. Não, Vou te perguntar quais são as tuas inspirações, mas eu consigo traçar aqui uma herança sim, de Edgar Allan Poe. Até porque tu já sim, deu a dica, e lá na apresentação do livro eu comentei também, na apresentação, a partir das uhum, tuas palavras, que os contos trazem muito de violência, de sangue, de suspense, um pouco de sim, terror. uhum. Isso me remete muito a Poe. E quando eu escrevi, eu nem leio Poe quase. Para ser sincera, eu li muito pouco dele. Gosto, sabe? Mas li muito pouco. E daí, quando as pessoas começaram a dizer assim, ai, tem aquele estilo gótico ali, o modo como tu escreve, a ambientação, o clima, sabe? Uma professora minha, a Rosemary Lawrence, que ela veio no lançamento aqui em Palmeira, ela fez essa fala, sabe? Que quando ela começou a ler, assim, ela disse assim, opa, mas eu já estou familiarizada com isso. Ela tem uma pegada, né? No Poe. Edgar Allan, aquela literatura gótica, né? E eu não vi assim, sabe? Sei lá, e eu leio ele, eu gosto, sabe? Mas de uns 3 anos para cá que eu posso dizer que eu tenho lido praticamente só contos. E também mais a escrita feminina, né? Escrito por mulheres, sabe? Porque eu me identifiquei muito com algumas escritoras, assim, ao longo desses 3, quase 4 anos. Uhum. Ali a gente tem uma foto na apresentação que é justamente do lançamento em Palmeira, Uhum, isso, que tu mencionou. é. Eva, eu notei que muitos dos contos são em primeira pessoa. Tu tem uma Uhum. preferência, assim, pela primeira pessoa. E tem alguma inspiração específica em histórias que tu escuta na tua cidade, ou mesmo que tu ouviu na infância, assim, que tu te identifica e te coloca de alguma forma? Ou a primeira pessoa é mais por acaso, assim? É a forma como tu gosta de escrever? Tu vai rir. Mas Vamos rir junto, então. quando eu escrevo, eu nem penso em primeira, segunda, terceira, narrador, onisciente, onipresente. Eu escrevo, e daí depois que eu digo, não, tá em primeira pessoa, tá escrito. Claro que eu vejo, percebo, mas eu não me detenho a isso, entende? E também eu não tenho, assim como alguns amigos meus que escrevem, aquela organização para escrever. Não. Agora faz 2 meses que eu não escrevo, sabe? E tudo bem. Mas eu não tenho aquela agenda. Ai, hoje eu vou sentar e vou escrever. Não é assim que funciona comigo. Eu tenho a ideia do conto. Esses dias eu tive a ideia para o segundo livro de um conto, A Pulseira, porque eu encontrei uma pulseira da minha mãe aqui em casa, uma pulseira de prata, quando ela era criança, com dois coisinhos assim, circulares ali, as berloqueiras, né? E eu Uhum. disse, isso aqui dá um conto, Mas então sabe? essa aí tem uma inspiração na vida, é um objeto, é algo que tem. Sim. E surgiu o conto A Pulseira, assim, que eu amei, sabe? Mas continua seguindo nessa mesma linha do primeiro livro, essa vida imersa em agonia dos personagens, aquelas pessoas perdidas que se deparam com violência, situações, ou algumas ficam ali, ou algumas agem, né? É Sabe? muitas vezes uma violência gratuita, assim. Uhum, Eu separei os meus preferidos também, tá. para dizer. Ai, Os meus preferidos. duvidosa. Medalha de prata, o meu vai para A Boneca, que é o 16º. A E boneca. nesse conto eu consigo localizar causa e consequência. Não é uma Sim, violência gratuita para mim. Ali tudo se não. explica, tudo fecha. Achei beleza. Mas o meu preferido, ainda o Medalha de Ouro para mim, Hum. por eu ter entendido ele como uma prosa poética, é Mindinha. O Ai, décimo, Mindinha.
Sim, Mindinha é complicado, menina. Ó, eu arrepio só de falar. É Sério. poético, né, Eva? É, Mindinha para mim assim surgiu, não vou dizer do nada, porque nada surge do nada, né? A gente tem a nossa bagagem de leitura, a gente tem Exatamente. a nossa vida, nossas experiências, né? Nossos acertos, nossos erros. E Mindinha, é o conto mais curto, né? Do livro, assim. E eu dediquei até para minha mãe. E eu me emociono bastante quando eu leio esse conto para alguém, assim, eu me emociono. Eu gosto muito de ler para as pessoas. Eu também. Às vezes, os meus amigos vêm aqui em casa e começam a debater os contos. Ai, gente, deixa eu ler um pedaço. Então, eles, ai, Eva, agora não, né? Não é momento. Aqui tu pode ler, Eva. É, Aqui o para mim literatura oral é para isso. tudo motivo para estar lendo, né? E daí, assim, Mindinha, ele é muito poético. E Mindinha surgiu depois que eu li Conceição Evaristo, Olhos Olha só. d'Água. Porque ela escreve aquelas palavras compostas, né? Tinha lá, não lembro assim se era coração, céu. Ela usa essas palavras. Eu disse, ai, que interessante isso aqui. Amor balão. Amor balão. Amor, eu usei amor balão, né? Eu Para falar adorei. o amor balão, que aquela mãe explica o que é o amor, né? E daí uma hora ela disse assim, não precisa ter medo do amor. Dói um bocadinho, mas passa, filha, E né? esse não tem violência. E eu adorei a Tu presença do acha que não vento. tem? E o abandono dele? Ai, Eva, tem razão. Eu não É, tinha lido como abandono. Podia ser morte, podia ter morrido o pai. porque eu não na minha concepção, quando eu escrevi, para mim ele tá vivo, ele sumiu. Fala para a filha assim: papai voou, Mindinha, um dia ele volta. E Ah, o vento é ele, né? Tu entende? Quando balança entendi agora. as cortinas do quarto ali, quando ela tá quase morrendo, né? Que as cortinas balançavam incansavelmente no dia da morte dela, né? Então, é como se fosse ele, entende? Então, ele pode estar vivo ou não, ou ele abandonou ela ou não, mas ela deixa essa dúvida para a filha, né? Porque Tá, ela deixa diz eu só assim: situar para quem está nos ouvindo. Então, ah, Mindinha é um conto, basicamente, que traz um diálogo entre uma filha e uma mãe. uhum, Essa filha lembra como a mãe criou ela, falando no é, amor e tratando o amor ao longo da vida dela, o amor uhum. mesmo, o que seria. Endoeceu por isso. E aí, no final, ao longo do conto, a gente sabe que o presente diegético do conto, a mãe já está idosa, está quase morrendo, e Uhum, existe essa relação com o vento. Eu é, tinha entendido, Eva, que o pai tinha morrido e que, como a mãe está nas últimas, o pai viria buscá-la em formato uhum. de vento. Tu vê É, como cada pessoa lê um conto e se apropria. porque sim, porque dá essa ideia, ó. Posso ler aqui para tu? Lê um trechinho pra gente. Assim, ó. Mamãe morreu, ventava muito. As cortinas balançavam incansavelmente. O tilintar dos aros de aço de sua sustentação parecia o som de sinos tocando. Aproximo-me dela. Nunca a vi tão serena. Médico, atestado, pneumonia, friagem demais. Finalmente, o vento levou mamãe para o céu coração. Este que a levou será o mesmo que embala papai? Fecho os olhos e os imagino na imensidão azul, juntos em seu amor balão. Daí ela termina assim: será que o vento é mesmo o amor em movimento, mamãe? Porque a mãe dela sempre dizia: lembre-se que o vento é o amor em movimento, né? Bonito, Então né? dá lindo, né? Dá mesmo a entender que ele tá morto, entende? Eu Ali. entendi isso. É. Foi a Uhum. minha interpretação. Esse é o É, meu preferido, na Eva. minha cabeça ele não. Ai, mas dá Por para isso eu entender. achei que esse tinha tematicamente se É, diferenciado dos sim, outros. Mas sim. deixa eu Mas fazer um se comentário. diferencia, sim. Coisa que tu disse que tu percebeu que eu deixo os contos finais em aberto, né? Eu adoro fazer isso, sabe? Porque leva daí a várias interpretações. O Beco, que é um conto que tá todo mundo apavorado, né? Depois que lê, eles me mandam feedback. Ô, Eva, é isso aqui mesmo? O que que aconteceu?
né? Que O o conto da conto abertura, né, Eva? que é o primeiro conto do livro, Beco, que são frases curtas, né? Que eu também gosto de escrever assim, frases curtas, e porque parece que as frases curtas, para mim, elas dizem muito, sabe? Do que tu escrever uma frase imensa. E quando eu comecei a escrever, eu escrevi aquelas frases enormes, sabe? E daí depois eu fui cortando e eu disse assim, por que que não? Depois eu conversar com um amigo meu, que eu li um conto dele, que era frases curtas, e daí eu disse assim, ai, que interessante isso. Eu quero escrever assim, será que eu consigo? E dele, ai, não sei, Eva. Daí eu disse, ai, mas eu quero escrever um conto que é uma mulher, talvez com 30, 40 anos, que ela esteja, assim, na vida dela, num beco sem saída, e num dia ela decide cortar caminho para o serviço num beco, né? E dá de cara com um rato. E eles têm uma interação. O olhar daquele rato para ela, sabe? Como que uma hora ela diz que o olhar daquele rato, daquele roedor é quase humano, né? Então ela fica enlouquecida com aquele olhar e ela passa a ir ao beco todos os dias, né, para encontrar o rato, né? E depois o final ali, eu disse, meu Deus, daí o final, quando eu terminei esse conto, eu disse, tá, é isso mesmo que tu quer, é isso mesmo que tu vai deixar? É. Esse conto, Eva, me remete a um clássico da literatura brasileira, que também tem um bicho repulsivo, que é A Paixão Segundo o GH, de Clarice Lispector. Uhum. Era a ideia? Tu tinha escrito? A Paixão, segundo o GH, acho que eu li, eu tinha uns 19 anos, sabe? E também me causou muita repulsa, assim, sabe? Quando eu li. Mas o beco, ele causa isso, porque ele é muito sensorial. Eu descrevo os odores do beco, as pessoas ali cadavéricas, quase mortas, né? Eu descrevo elas, assim, enroladas em sacos pretos, né? Fedendo a excremento, a urina, sabe? E ela ali às voltas com aquele rato. Eu pensei assim, bom, esse olhar desse roedor, né? Porque não sei se ela se sentiu invadida por aquele olhar, mas ela descreve ali que pela primeira vez alguém realmente enxergou ela, entende? E foi um roedor. E talvez isso amedrontou ela e a fez agir dessa forma no final, da forma como ela age em relação a esse rato, né? No final do conto. Que não vamos contar. Não vamos contar. E daí eu pensei, poxa, mas será que aqui é uma fusão entre ela e esse rato? Ou ela não aguentou esse olhar? É assim, ela. Tanto que o conto começa assim: o sol nunca é bem-vindo a esta hora da Ai, manhã. é angustiante esse É. conto. Minha cabeça dói, as buzinas me enlouquecem, né? Ela tá presa naquele cotidiano, sabe? O teu Perturbador. ambiente preferencial é muito urbano, né, Eva? Muito Isso. cidade, ruas. E uma Sim. coisa que eu notei também, tu comentou que o seu Abílio tinha que acordar a Candinha, a esposa, às 8h30. Tu tem muito fixado nos contos esse horário matinal. Tu é uma pessoa Sim. das manhãs? Não, eu sou noturna. Eu também. Eu fiquei pensando, a Eva deve ser de acordar super cedo. Capaz, menina. Eu durmo tipo 3, 4 da manhã, acordo às 9 Tamo e, junto. e eu escrevo à noite. À noite, que tá tudo silêncio lá na garagem, eu sento e escrevo, leio, gravo, porque daí o que eu escrevo, os meus contos, quando estão prontos, eu leio eles e eu gravo eles e depois eu os escuto. Olha que interessante, para ver como Entende? soa ouvir o teu conto. Isso, porque eu gosto dessa coisa do sensorial. Sabe? Eu gosto de ouvir até o modo como eu leio, sabe? Eu não sei, eu só consigo trabalhar assim. Esse meu primeiro livro, meu Deus, corrigi várias vezes, todos eles eu li, gravei, ouvi e fui lá e corrigi. Deu para a gravação, não, aqui não tá legal. Olha só, é o teu método de escrita. Aham, daí eu leio, eu escuto a frase e digo, isso aqui não tá legal, sabe? Vou mudar.
Tu sabe, nós duas somos Sim. incentivadoras da leitura a partir do ler para os outros, né? O povo não lê, a gente vai lá e lê. O podcast Literatura Oral nasceu assim. Na verdade, quem mais me escuta no podcast são leitores, que só escutam para complementar, pegar alguma opinião. Mas a minha ideia era realmente levar a leitura, esse incentivo a quem não tem o hábito. E eu vejo que tu faz isso também. Tu lê muito no Instagram, tu lê fragmentos de clássicos. Poesias, a página, né, do Diálogos Literários, que tu também faz parte, né, do nosso grupo de leitura, que se encontra de 15 ou uma vez por mês, quando podem, né? E daí eu faço muito isso, já desde a pandemia, né? Olha o meu filho ali. Teu filho ali. Como é que é colocar um filho assim no mundo, Eva? Eu sou louca para escrever, eu queria estar escrevendo, sabe? É apavorante. Não só é apavorante, sabe? Porque eu mandei, porque daí, assim, não, o olhar do outro, sabe? Eva, deixa eu só te interromper, porque faltou na apresentação dizer que saiu pela editora Gaia, que está ali na Saiu capa. pela editora Gaia de Cruz Alta, Rosélia, né? Meu Deus, a Rosélia foi, assim, fundamental, né? Ela, todo instante ali me auxiliando, maravilhosa. Ela, um beijo para Rosélia. E ela foi show, assim, sabe? E esse livro estava há 3 anos, eu produzindo ele há 3 anos, e daí o Matheus, que tu conhece ali do grupo, do Diálogos Literários, né, que também é um escritor aqui de Palmeira das Missões. Beijo, Matheus. E daí o Matheus, ele disse, Eva, meu segundo livro está pronto, que é Histórias de Segunda, e daí... E o teu? E eu disse, ai, não tá pronto. E daí ele disse assim, poxa, Eva, termina teu livro, né? Vai lá. E eu fazia 8 meses que não pegava o livro. E aquela noite eu disse, quer saber? Vou voltar. Vou reler todo ele, né? Reli tudo, cortei muita coisa, tirei. E daí escrevi mais uns 5 contos, acho. Que esse livro tem 17, né? Eu tinha uns 12 escritos. E já há uns 2 anos escrevendo, né? E daí saiu. Daí tomei coragem, né? Mas apavora o olhar do outro sobre o teu trabalho. Será que tá bom? Será que. Porque eu sou muito exigente para escrever. O Matheus disse assim: você botou lá excremento e urina. Eu boto mijo e bosta. Pode falar essa palavra aqui. Oh, e E daí ele disse assim: tu se preocupa mais com isso? Eu disse, Matheus, quando eu escrevo, não me preocupo com nada, eu só sento e escrevo, e daí depois eu leio o que eu escrevi, mas eu tenho que ter na minha cabeça ele. Assim, eu tenho a ideia do conto, eu tenho a introdução do conto e eu tenho que ter o final. Eu já tenho que saber o que vai acontecer com aqueles personagens. Se eu não tiver isso bem nítido na minha cabeça, eu não produzo. Eva, tu fez letras, tu escolheu letras. Escrever sempre foi um projeto teu, ser escritora, publicar, ou foi durante a pandemia, como tu disse? Eu comecei lá em 2011 escrevendo algumas coisas, né? Tipo o conto O Inquilino, que é um dos meus preferidos. O Inquilino, que é a história daquela senhorinha que ela é cuidadora num asilo e que o inquilino dela é um escritor falido e que ela deixa que ele permite que ele não pague o aluguel por 3 meses, logo que ele se mudou. E ela sempre está vestida de agasalho, né? Sempre disposta a ajudar os outros. Foi abandonada pelo marido. E daí o inquilino, assim, ele já existia lá em 2011. Mas era outra ambientação, outros personagens, mas a ideia da protagonista, aquela senhorinha que não era suspeita de nada, que ajudava todos, né? Pois lá nesse conto de 2011 eu tenho ela, mas em outra situação. Então eu trouxe essa personagem de lá e saiu o inquilino. E entrou o inquilino, porque ele não existia na história. A Refeição, que é o último conto do livro, que quase não entrou no livro, mas depois eu decidi colocar ele também já existia lá em 2011, numa família de médiums, sabe?
aquela coisa dos espíritos tentando destruir a casa porque eles não queriam mais atender aqueles espíritos. Só que daí eu mudei completamente e trouxe só um, trouxe o Oscar Wilde para esse conto, né? O Oscar Wilde está num conto, pessoal, autor irlandês. Que ele pede para que aquela família de médiuns entregue as cartas a Bozzini. Isso aí surgiu também de uma ideia depois do que eu li de Profundis, né? Das cartas que ele escreveu para o amante, ele foi preso, né? Depois foi um escândalo, né? Pouco depois de ser solto, coloquei ali nesse slide para o pessoal, Eva, os teus contatos, tanto Evani quanto Literários Diálogos, que é o grupo dessa roda de conversa, de bate-papo, que a gente faz uma leitura e se reúne online. Então, pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, que quiserem participar, são bem-vindos, né, Eva? Sim, bem-vindos. E também a chave, que é como adquirir, mas a gente também tem aqui um código, QR Code. Um breve conto de amor e de morte me lembra um filme que eu não vou lembrar o título. É um filme que é uma menina vampira que ela sempre tem um menininho amigo que ela tem para cuidar dela, porque afinal ela é uma criança, e esse menininho vai crescendo, porque é um humano, e quando ele fica idoso, ela tem que procurar um outro menininho. Ela é imortal. Não é Deixa Eu Entrar? Pode ser. Eu não guardo títulos. Adoro filme com vampiros. Ah, pois eu lendo os teus contos, eu imaginei que tu adora gótico, terror, filme de vampiro. Adoro. Desde criança. O que tu lê mais, Eva? Tu disse que agora que tu tem lido mais conto, mas o que mais tu gosta de ler? Além de escritoras mulheres? Eu não leio muito terror. É estranho, né? Mas eu curto. Eu li muito terror, assim, na 12, 13 anos. Eu lembro que eu tinha um primo meu que morava aqui conosco e ele tinha uns gibis. Eu não lembro o nome dos gibis. Eu fui muito gibizeira, que nem eu li muito gibi na minha infância, muito mesmo. Almanac da Disney, né? E daí eu li a coleção Série Vagalume. Claro que o Escaravelho do Diabo, que me chamava muito. Claro que a gente leu a coleção Vagalume. Sabe? Viva a coleção Vagalume, que nos formou e nós estamos aqui lendo para o povo. Eu tinha a coleção inteira, menina. Eu adorava, assim. E daí eu lia muito gibi. E esse meu primo trazia esses gibis, eram de terror. E daí eu lembro, assim, eu tenho as imagens, assim, que eu lembro que eu via espantalhos, e daí eu via aquelas coisas, aquelas plantações, as lavouras, e aquilo me dava um medo, sabe? Eu criança lendo aquilo, eu amava, sabe? Tanto que de noite, desde criança, eu sou muito insone. Noturna. Noturna. E daí eu lembro que eu acordava de madrugada. Madrugada para mim era 1 hora, por aí ia devagar lá na garagem assistir, porque de noite dava aqueles filmes de terror na Band, né? A maioria que não vai lembrar. Cine Trash, acho que era. Aqui no LO tem ouvinte de toda idade. Cine Trash, eu não lembro, e eu gostava muito. Hoje eu assisto muita coisa ainda também, muita. A série Halloween eu assisti toda a trilogia, adoro, sabe? Eu tenho lido Mônica Ojeda, acho que ela é chilena, se não me engano. Eu li Voladoras e li Mandíbula. Eu gostei mais de Voladoras, que são contos, sabe? Mas é nesse terror, nesse suspense. E também tem muita coisa do folclore ali dela, sabe? Acho que ela é chilena, se eu não me engano. E daí também eu gosto muito da Lígia Fagundes Telles. Eu amo a Clarice, apesar de, às vezes, estar lendo algum livro dela e, sabe, eu tenho que largar, assim, porque aquela coisa do fluxo de consciência mexe muito contigo, né? Então, Clarice eu leio lá de vez em quando, porque ela mexe muito comigo, sabe? Dá uma incomodada, né? Eu gosto também muito da Silvina Ocampo, argentina, sabe? Ela era daquela ali do Borges, Jorge Luiz Borges, era do Julio Cortázar. E ela, eu gosto também do modo como ela escreve, essa coisa mais
essa coisa mais brutal, sabe? Essa violência gratuita que tu diz, sabe? Eu comecei a ler elas assim, eu disse, meu Deus, eu posso escrever assim também, né? Por que A não? Eva é tão legal quando a gente lê e pensa, e tem esse incentivo para escrever. Uhum, Pensa, nossa, eu também quero escrever. uhum, Eu adoro isso. Então uhum. tá aí a tua inspiração. Sim, e na minha adolescência eu lia a Agatha Christie, sabe? 13 anos eu lia a Agatha, eu lia Machado, não Tudo. entendia nada, sabe? Nem sabia quem era Machado de Assis. E daí eu era tão chata que daí eu lembro assim das palavras que porque é uma outra a escrita, né? Mais rica assim, e eu Rebuscada. rebuscada, e daí eu ia lá e escrevia, daí eu tinha uma máquina de escrever, e daí eu pegava as palavras que eu não sabia de tudo por ler na ordem alfabética, e depois que eu terminava o livro eu botava lá atrás, Nossa, sabe? tu é virginiana, Eva, sim, com certeza. Eu sou pisciana, e sou completamente desorganizada. Não sei como. Foi uma época da minha vida que eu acho que eu estava sob a influência do signo de Virgem. Veio forte, assim. Mas eu amo escrever, sabe? Eu não me vejo mais não escrevendo. E Que me dá bom. um pânico assim, bah, será que eu ainda vou ter ideias assim desses personagens, dessas situações? Vai. Daí tanto que o segundo livro já tem 17 contos escritos, né? Nossa, eu ia te perguntar, já temos planos para um segundo. Já, mas eu acho que só sai daqui 1 ano, 2, não sei, porque eu não largo eles assim. Eu leio muitas e muitas vezes ele, eu mudo muita coisa, sabe? Ai, ai. Mas, como eu ia dizendo, o escrever, para mim, se tornou muito importante, sabe? Assim, porque para mim é um desabafo escrever, sabe? Bom, eu teve dois amigos meus, amigos, né, que eles leram o meu livro, assim, e daí eles disseram, meu Deus, Eva, da onde que vem tudo isso, sabe? E por que que tu não deu um direcionamento, outro direcionamento para essa história? Porque daí eu disse assim, gente, por quê? Vocês acharam assim, ai, que o final, e ele, ai, mas o final, às vezes, em muitos contos, é um soco no estômago. Daí eu disse, mas é a realidade. Porque daí eu digo assim, o que eu escrevo tá aí fora. O que aconteceu com a personagem da boneca que tu gostou, acontece todo dia. Cru, né? Bruto, mas é como a Ele é vida. cru, ele é cru, né? E daí a vida é crua, como dizia a Hilda Hilst, né? Viva Hilda Hilst, Viva a Lígia Hilda Fagundes Hilst, Telles. que era deixada de lado pelos editores brasileiros e tinha que ser publicada lá fora, Como né? muitas mulheres sofreu Como apagamento. muitas, né? Eva, e já que nós estamos falando de mulheres, explica a tua camiseta e esse projeto. Ah, Leia mais sim, tá mulheres. enxergando aí? É que às Tá vezes eu dando me para ver. abaixo. Leia mais mulheres. Bem, tudo aconteceu na pandemia, né? Até dar um título do livro. Dá. Eu entrei para o setorial aqui de Palmeira das Missões como conselheira, né? Do setorial Livre Literatura, fiquei um curto tempo, mas começou aí. Eu comecei a enxergar, eu disse assim, poxa, aqui na minha cidade quase ninguém, quase não leem, e muito menos quando é escrita por uma mulher, né? Então a gente vê muito isso, claro, isso mudou muito, agora a gente vê nas redes incentivos, leia mais mulheres negras, né? Eu vejo isso crescendo, entende? Mas as mulheres foram silenciadas por muitos e muitos anos, né? E muitos ainda acham que tu vai ler um livro escrito por uma mulher e tu vai dizer, ai, não vai ser tão bom, não vai ter tanta qualidade. Posso estar enganada com essa minha visão, entende? Mas ainda tem muito disso. E é difícil vender livro no Brasil, sabe? Agora eu estou percebendo isso, né? Que eu estou nesse mercado. Mas é muito gratificante também tu poder escrever, tu poder incentivar outras mulheres, sabe, a escrever, mostrar que isso é possível, sabe? Muito bem, isso aí. E eu faço isso sempre. Eu tinha uma página do Leia Mais Mulheres, agora tenho diálogos literários. Eu sempre estou trazendo dicas lá, leituras de escrita feminina, né?
E a gente tem que ler realmente mais mulheres, porque elas estão aí, elas estão escrevendo muito, e elas estão produzindo coisas com muita qualidade, sabe? Conheci durante esse período a Andrea Del Fuego. Amei a escrita dela, pediatra, morri rindo, sabe? Agora tem o Malaquias ali dela, também quero ler. Conheci a Ali Mota também, sabe? Escreveu Os Velhos. Conheci também qual outra que eu gostei muito. Ai, é a Andrea, mas eu não sei dizer o sobrenome dela. É russa, acho. É Não Aceite Caramelos de Estranhos, sabe? O primeiro conto, a árvore genealógica dela é maravilhoso, sabe? Daí eu disse assim, poxa, que escrita é essa? Sabe? E eu tinha esse receio de escrever assim, sabe? Eu disse, eu posso escrever assim, eu posso também, sabe, criar personagens inseridos nesse mundo, assim, sabe, dessas almas perdidas, dessas pessoas perdidas, desse cotidiano sufocante, sabe? Eu posso escrever isso, e surgiu, sabe? Mas nunca me imaginei escritora. Nunca foi um sonho meu. Nunca. Nunca passou isso pela minha cabeça. Eu só queria ler, ler, ler. E nunca pensei, vou produzir um livro. Surgiu. Eva, e daí tu tem participado com isso da parte da divulgação também, porque escreve o livro e tem que fazer a divulgação, fazer a Sim. venda. Tu tá tomando parte nisso, participando de muitas feiras, muitas oportunidades, assim, de Uhum. falar do teu livro. E tu vai estar aqui em Santa Maria agora, no final do mês de agosto, na Feira do Livro. Sim, vou estar aí dia 31, né? A partir das 14 horas, na banca da Casa do Poeta, né? Com o meu livro. Espero todos vocês lá. Vamos nos conhecer pessoalmente daí, né? Mas para quem está assistindo essa entrevista no futuro, né, porque a gente está gravando em Uhum. 2024, vai ter gente assistindo daqui 5 anos. Sim. Vocês podem ainda adquirir o livro pelos contatos da Eva, né, Uhum. Instagram, direto com a autora, ou por aquele QR Code que eu mostrei, vou mostrar de novo. Aqui os contatos da Eva, e aqui Aí o o QR Code. QR Code para vocês Uhum. acessarem. A tela, que é o conto, o sétimo conto do livro, lembra muito o retrato de Dorian Gray, também do Uhum. outra marca do Oscar Wilde, como a gente disse que tem lá no último conto, A Reunião. E uma outra observação que eu fiz, Eva, como os contos trazem comida, comer, mastigar. Uhum. Tem a parte das manhãs, né, que eu vi que é uma marca ali nessas 17 Uhum. narrativas. Sim. E essa coisa do ter comida, do se referir à comida, suculento, molho, textura da comida. Tu notou isso ou foi meio que por acaso? Não sei, talvez. Eu não tinha percebido, sabe? Mas eu sempre, talvez porque eu cozinho desde os 12 anos, Eu ia te perguntar se tu cozinha, eu acho que tu cozinha. cozinho, sou uma ótima cozinheira. Então, e também eu tenho muita memória afetiva com comida. Uhum. Sabe? Então, por isso eu acho que eu coloco, tipo, a refeição, né? Que é o terceiro conto do livro, que eu descrevo ali, né? Que eu começo descrevendo, né? O cheiro do alimento, né? Que ele diz assim, posso ler? Não sei. Tem um voyeur nesse conto, né, Eva? Isso. É assim, ó. Podia sentir o cheiro a quilômetros. Sempre fui um bom apreciador dos aromas culinários, por assim dizer. Mas, como aquele jamais havia sentido, a cada passo em direção àquele cheiro inebriante, meu olfato era arrebatado. Uma mistura de páprica, acho que doce, temperos verdes, alho, ervas finas e um que outro condimento que não consigo distinguir. É. Que é Esse é esse a voyeur. refeição. Eu adoro esse conto, adoro, sabe? Eu gosto muito desse conto. A refeição, a história daquela mãe, daqueles três filhos, num jantar, não sei se o cara é um mendigo ali, observando aquela refeição, né, e descrevendo toda aquela refeição, o que o aroma causa nele, dele sente uma fome absurda, primitiva,
e quando um deles vem até a janela, ele tá com tanta fome que ele absorve o bafo, né, da respiração, sabe? Então, esse conto, assim, para mim é muito especial também, sabe? Seus contos, como tu já disse, são muito sensoriais, tem muita descrição Muito de cheiro, sensoriais. olfato, paladar, a textura também É, das sim, a comidas, textura. a textura Sim, do pelo do rato. um pelo quase negro, macio, né? Quase macio eu Eu descrevo. imagino ceboso. Ai, eu descrevi quase macio, né? Ceboso. Quando ela pega ele nas mãos, assim, né? Que ela Eva, sente. e o que que tu nos conta do sexto conto, A Reza, que é dedicado à tua avó? E esse é um dos poucos em terceira pessoa. Também gostei muito Uhum. desse. A reza que eu dediquei para minha avó Virgínia. Ela era benzedeira. Pessoal, esse conto fala a história, é uma história de uma Sim, eu benzedeira vivi isso. cansada. Hã? Eu vivi isso, sabe? A minha avó, Tananã. o quê? Assim, como a minha casa era ao lado da minha avó paterna, então eu vivia ali. Eu via muita coisa. E eu via as pessoas chegando ali, para minha tia-avó benzer ou para minha avó Virgínia benzer. E daí elas vinham com aquelas Ah, tua avó bacias. era benzedeira, de Sim, eram fato. benzedeiras. A avó não benzia tanto quanto a minha tia, irmã dela. Mas vinha gente, fila, sabe? E delas benziam, tentavam me ensinar para benzer, para cair verruga. Uhum. Benzi uma, duas vezes, do meu primo caiu, mas depois eu não queria mais. E daí eu via aquele cotidiano Essa dela. tu chegou a benzer, então, ainda que Sim, fosse só. caiu, menina, por incrível que pareça, as verrugas do meu primo. Que legal, Eva! Somos escritoras, leitoras e bruxas. Eu acho. E daí eu lembrava que benzia 9 dias antes do pôr do sol, menos aos domingos, não lembro mais da reza, sabe? E ele caiu, ele tinha um monte na mão, e elas viviam ali naquele cotidiano benzendo as pessoas, e eu ali, né? E daí quando eu chegava, a minha avó dizia assim: Menina, vai para casa que agora nós vamos benzer. E eu, vó, mas eu quero ouvir. Eu muito curiosa, e eu cuidava tudo, assim, e eu guardei isso na memória. Tanto que eu tenho mais memória da infância, eu tenho memória também de coisas, de roupa que eu usava, com 3, 4 anos. Eu acho que eu sempre fui muito detalhista. Não sei se tu percebeu sobre meus contos, que eu detalho bastante o ambiente, até uma almofada, às vezes eu descrevo o tipo do Descreve. tecido, né? Eu gosto muito disso. Culpa Eva, do eu brinquei, machado. né, que somos bruxas, mas toda mulher tem intuição, tem, e Uhum. escrever lida com tudo isso, né, acessar as memórias, acessar Sim. o mágico. Nesse conto, A Reza, a protagonista se depara com algo do campo do mágico. Tu chegou a viver alguma coisa assim? Tem algum relato que tu possa dividir com a gente? Já vivi, mas é uma coisa assim que eu fechei para mim, sabe? Eu não Mas tu quero. pode analisar, de repente, para a literatura. Sim, para a literatura é interessante, sabe? Esse realismo fantástico, né? Aquela benzedeira ali, um mês rezando para que aqueles pintinhos sobrevivessem, né? E depois acontece algo ali inusitado com uma das aves, uma não, duas das aves, né? Primeiro uma, depois o galo. E eu lembrei da minha avó quando eu escrevi esse conto, da minha tia, sabe? Eu disse assim, por que não? Tanto quando eu descrevo ali, quando ela pega todos os utensílios, né? Bacia, terço, água benta, vela, né? E daí a minha avó também tinha um altarzinho assim com um monte de imagens de santos, ramos benzidos, ela tinha. E isso eu trouxe tudo para o conto, né? Não que o que aconteceu na história ali com essa benzedeira tenha acontecido com a minha Sim, avó. sim. Ela Até porque senão nós já ia ter ouvido falar na televisão, já ia ter é, a, a, é um exagero poético, assim, no conto, tem é essa liberdade poética, né? liberdade. É o realismo É o fantástico, realismo né? fantástico, Que eu perfeito. adoro também, né? Eva, nesse slide aí, tem uma arte que tu preparou, Aham. falando da Feira do Livro, convidando o pessoal a ir te conhecer, comprar o livro, pegar um É. autógrafo, e tem algumas imagens que remetem aos contos, Bom, né?
A Sim. Mona Lisa ali, Que é da tela, do conto à tela, né? que eu falei que também lembra muito o retrato de Dorian Ah, Gray. sim. Isso. Mas eu já me inspirei numa história real, né? Lembra que eu comentei Ah, contigo? lembro que tu comentou. É, Lá no é. Diálogos Possíveis, pessoal, onde a gente Isso. conversa E muito de também literatura. tive uma inspiração de um filme, O Homem que Ri, é um filme francês em preto e branco. Eu não lembro se é 1928, 26, eu não lembro, assim, que ele tinha assim, igual do Coringa, né? A boca, assim. Tanto que esse filme depois eles se inspiram, né, para fazer o Coringa. É bem interessante, é um filme francês, mudo, um cinema mudo. Assisto muito cinema mudo também, sabe? Preto e branco. Comecei assistindo aquele, como é, Metrópolis, do Fritz Lang, né? Eu gosto muito daquele filme. Assisti com meu sobrinho, estava com 10 anos na época, e ele me olhava assim. Ele dizia, tia, eu não estou entendendo nada. Acho que não é bem para a minha idade. Eu disse, só olha, guri. Eu Só olha que no futuro olha a fotografia, que bonita. Ai, ai. a gaiola ali, que representa o Canto dos O Canto dos Canários Belgas, Canários e o casalzinho, o né? O seu casalzinho Abílio. também, mesmo conto, a moça com o rato, que já falamos que é o primeiro conto, é o beco, Isso, é. A a refeição, bandeja ali de um garçom é a refeição, né? O terceiro conto do livro. e o E veneno o veneno pode ser do da velhinha do inquilino, do inquilino, né? a garrafa com A veneninho. garrafa. E a menina com a fita do cabelo verde é do Breve Conto de Amor e Morte, né? Ah, é Que verdade, são essa eu as não estava duas, lembrando. né? Esse conto eu fui pesquisar para escrever ele na literatura médica, psiquiátrica, se poderia tão precocemente já uma criança estar desenvolvendo traços de psicopatia e dupla personalidade, né? Sim, eu Olha, gosto muito dessa questão como é que eu vou dizer assim, do do psicológico, patológico. do patológico, sabe? Eu leio muito, eu assisto muita coisa sobre isso também, documentários, Eu séries. assisto também. É um É tema que eu algo também que me gosto. chama atenção, essa questão, né? A pessoa ali, para ti, é uma pessoa normal, mas, né, Por internamente, trás, por trás, ela tá lutando com tudo aquilo. Não sei se tu percebeu a perversidade daquela menina de 13 anos, num breve conto de amor e morte, né? E ela acaba com a vida daquele homem, né? Que espera para ela passar ali. E ela comete crimes na cidade depois há muito tempo, né? Vão ser relatados. Então ela não para por ali, né? E o modo como ela escolhe também as vítimas, né? Cantando a música, né? Isso eu cantava na minha infância, sabe? Essa música, com meus ai, primos. Eva. O quê? Mas não, eu não escolhia ninguém Sim, assim. sim, sim. Mas eu disse, eu acho que vou colocar uma música aqui, uma parlenda, né? Como um modo dela escolher a próxima vítima. E daí me veio aquela música, né? Unido Unite, Salame Mingue. Quer Vou dizer, bem escolher por você. aleatório, né? A escolha É. dessa vítima é bem aleatória. Uhum. Agora eu lembrei aqui, Eva, no 15º conto, não era Uhum. apenas uma bengala, a gente tem uma Ah, referência a Jack the Ripper, né? Jack o isso. Estripador. Eu E como a adoro. gente tem personagens, dos teus personagens dos contos, quantos Uhum. homens e difíceis de manhã, homens que são difíceis pela manhã, mas vou Hum. incluir nesse grupo a Candinha, do seu Abílio A lá do Candinha, sim. Candinha difícil pela manhã, eu diria difícil o dia inteiro. Mas tu te refere muito a isso, homens que não têm paciência de manhã, homens com os quais não se pode falar durante o café da manhã, porque se sabe que eles vão reagir mal. Uhum. Isso é reflexo de alguma observação que tu faz da vida e leva para a literatura. Olha, eu sou emburrada de manhã, mas não sei, talvez observações, porque eu sou muito observadora. Quando eu saio aqui na cidade, qualquer outro lugar, eu observo as pessoas.
elas estejam comendo, conversando ou com a cara enfiada no celular. Eu observo a roupa, eu observo o modo de falar, eu anoto, sabe? Talvez nas minhas observações, talvez, sabe, alguma coisa que talvez eu também tenha vivido, né? Isso fica incutido na gente. Mas eu observo muito as pessoas. E eu faço isso, às vezes eu sento, eu paro meu carro em qualquer lugar aqui na cidade e eu boto uma música, a grande maioria das vezes música clássica, e daí que eu tenho a minha playlist ali e fico ouvindo e fico olhando as pessoas passando, vindo, E te sabe? Eu inspirando. faço. Mas eu já fazia isso antes de escrever, esse parar e olhar. Eu sempre fui assim, Mas sabe? isso é fundamental para o escritor, né, Eva? Parar e olhar, observar. E como isso é raro, eu e tu que lemos online, como as pessoas ouvem pouco, no geral, a gente está Uhum. muito na contramão, eu e tu. E a gente é Lendo, resistência. é? Toda vez que eu gravo um vídeo para o Diálogos ou algum vídeo para minha página mesmo, ontem mesmo eu gravei um vídeo lendo um Clarice, trecho da obra A Hora da Estrela, que eu amo, sabe? Macabeia, de uma das minhas personagens preferidas da Clarice. minha também. E ontem eu li, gravei, e daí a gente vai lá, dá uma arrumadinha no rosto, passa uma basezinha, uma coisa, senta lá naquele tempinho que tu tem, grava, regrava, apaga, não gostou, sabe? Vai lá e posta, sabe? Claro, ocupa um tempo da gente, Ocupa. mas é um tempo que tu tira para ti e é uma coisa que tu gosta de fazer. Eu amo fazer isso, sabe? Eu amo fazer isso. Por mais que depois que eu compartilhe lá e tenha 5, 7 curtidas, beleza! 5, 7 pessoas ouviram. Ou não ouviram, só curtiram, sabe? Tu sabe que hoje em dia é tudo muito imediatismo. Às vezes um vídeo de 12 minutos, que nem um que eu fiz ali na minha página, eu li o Beco, ele dá 12 minutos e alguma coisa. Eu disse, talvez alguém não vá ouvir até o final, sabe? A grande maioria talvez não vá ouvir, mas eu tô lá, sabe? Fazendo. Todo dia faço alguma coisa, e isso é bom para mim, sabe? Isso me faz bem. E acredito que também algum dia alguém vai lá ouvir e vai fazer bem também para ela, sabe? Isso, Ou, isso é ou se bom sei, das redes, isso é o bom das redes sociais, né? Tem muita gente falando de literatura, tem muita gente incentivando a leitura. Num país que a gente sabe que se lerem 1 ou 2 livros por ano, a grande maioria é muito. Sem falar do preço também, que para a grande maioria é pesado no final do mês, é verdade. sabe? Então é complicado, sabe? Às vezes tem gente, ai, tu só fala de literatura, tu só fala não sei o quê. Eu disse, meu amor, é o que eu gosto. Não me siga, então, sabe? Sério que alguém reclama assim? Aham, mas me denunciaram a página do Diálogos. Um dia entrei lá, tava bloqueado. Eu disse, meu Deus, quem é que acordou hoje de manhã com tanto mau humor que eu Foi a fui postar um. Candinha. Não, foi a Candinha. A gente pensa Foi que a se livrou da Candinha. Candinha. Saiu do livro e ganhou vida odiada e foi lá me denunciar. Não, como Não eu te gostou. entendo, Eva, porque para cada episódio do Literatura Oral eu levo dias entre fazer Uhum, roteiro, gravar, editar, claro. postar, divulgar, e às vezes Uhum, 2 pessoas escutam, uma curte, às vezes ninguém curte, mas estamos aí, como tu disse, sendo resistência, incentivando a resistente. leitura, vamos continuar e parabéns para É. nós, né, porque é um E absurdo. fora agora também a censura dos livros, né? O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, teve também Os Meninos da Pátria, que eu li quando era criança, sabe? Essa censura ferrenha. Já num país que ninguém lê, daí vem, querem censurar, e daí fica como? Eva te Sabe? falava do preço dos livros. Em relação a Uhum. isso, tu tens alguma alternativa para o teu, que tu está vendendo o livro físico? Tu tem o e-book, por exemplo, para ser mais Não barato? tenho ainda, não tenho ainda, eu tenho que ver isso aí. E na realidade acabou passando tempo e eu envolvida aqui com coisas particulares, né?
eu não consegui, mas está lá na minha agenda ver e-book. Também pensei em áudio, sabe? Gravar, sei lá, ou não sei. Daí uma amiga minha, a tua escrita me lembra muito roteiro. Ela disse assim, parece que tu escreve como um roteiro, assim, as histórias, então, quem sabe pegar um ou dois narradores, mudar, né? Eu disse, mas isso tudo para se ver, né? Mas Uhum. também precisa-se de tempo, né? Tudo Mas precisa eu vou tempo, mas fazer. ver como uma forma de democratizar o acesso, né? O e-book democratiza Eu muito. vou fazer, eu vou fazer. Tu já tem uma ideia de título para o teu segundo livro, que vai ser também reunião de contos, ou vai ser crônica, como tu disse que tinha pensado em? Contos. Crônica não sai, não adianta eu insistir. Eu já tenho. Primeiro eu tinha colocado o nome O Alfaiate. Daí depois é um conto que eu escrevi assim e eu, sabe, amei, assim, eu mesmo, como é, que bom que a gente ama o trabalho da Sou minha gente, né? fã. Daí, vamos brincar de casinha. Eu pensei em colocar assim, vamos brincar de casinha e outros contos. Porque a grande maioria dos contos, não todos, são narrados somente por crianças dos 9 aos 14, 15 anos. Mais ou menos assim, como é que eu vou dizer? Elas também estão inseridas em uma família disfuncional, a essa violência, essas questões de brutalidade, também tô seguindo nesse caminho, sabe? E são narrados por crianças, só crianças praticamente. E eu tô gostando muito do livro, sabe? Eu mandei esse conto para um amigo meu ler, até pela questão da temática, sabe? Até por ser narradores crianças e coisa. Daí ele disse assim: Nossa, Eva, eu curti. Mas não se preocupe quanto à temática, sabe? Tem muita coisa assim na literatura, sabe? Ele tá show, eu gostei. Se é do teu segundo livro, eu curti mesmo, sabe? E eu tô produzindo ele, mas faz acho que uns 2 meses que eu não pego mais ele, assim, eu disse que ia dar um tempo. É bom, né? É bom dar um tempo, É, assim, descansar. é bom. Mas eu já tenho 17, talvez ele vá ser maior que o primeiro. Ou talvez não, porque os contos são menores. Uhum. Agora eu vou te entrevistar. Me entrevista. De um modo geral, assim, o que tu achou da minha escrita, assim? Eu gostei, obviamente, e principalmente, Eva, eu gostei porque eu quero escrever, eu sei como é difícil a gente ter Uhum. coragem, ter essa iniciativa, então me sinto inspirada por ti e fico Uhum. feliz, assim, Ai, que quando eu bom. vejo uma mulher. Fora isso, eu Uhum. gostei do conteúdo, gostei desse tratamento que tu dá de final aberto, de gótico, de terror, dessa coisa nebulosa, gosto, mas achei muito bacana e parabéns pela tua coragem, escreva mais e continue Ai, quando eu incentivando, fazer. lendo online para o Pra ser- povo. Eva, muito obrigada por ter vindo participar aqui. Eu abri essa playlist porque eu tenho o canal para Sim. colocar o podcast, na verdade. Eu que agradeço pelo convite, né? É sempre bom falar sobre o que a gente gosta, né? É sempre muito bom. Obrigada pelo convite. Espero que, se alguém se interessar pelo livro, né? Só Ó, me chamar. e aqui os Evani contatos Ávila. da Eva, participem também dos diálogos literários, Uhum. sigam a autora no Instagram, no Facebook, tá tudo ali. Lá tá como Evani Ávila, né? Fumagalli Ávila. Uhum. E sigam e comentem, né? Compartilhem essa Uhum. entrevista com quem vocês acham que pode gostar, que pode vir a gostar do livro. Sigam a autora e Me sigam, se pessoal. inscrevam no canal, se ainda não se inscreveram. É. Ai, obrigada, Sabrina. Muito Obrigada, bom. Eva.